Agora, retornando à operação que apura o monitoramento ilegal na Agência Brasileira de Inteligência, quero chamar Marília Sena porque Carlos Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal e a gente vai trazer os detalhes agora. O que sabemos sobre esse depoimento de hoje, hein, Marília? Seja muito bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, nós sabemos que o vereador Carlos Bolsonaro passou menos de uma hora na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e foi lá depor sobre uma postagem em que se tratava do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Na postagem em questão, ele reposta uma imagem de um perfil que mostra a cabeça do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, decapitado, e essa cabeça sendo usada como bola de futebol. Daí o perfil Dama de Ferro, que é quem posta essas imagens, cobra uma investigação sobre essas fotos e Carlos Bolsonaro reposta esse post na rede social X, o antigo Twitter, e diz que o seu guarda, abre aspas, o seu guarda, diretor aqui, enxerga com outros olhos. Hoje o vereador Carlos Bolsonaro repostou essa mesma publicação, essa mesma movimentação nas redes sociais e disse o seguinte, abre aspas, atualizando, indo depor por causa disso aqui. Qualquer outra linha de desinformação diferente disso é mais uma fake news. Tire suas conclusões, abraço. Esse depoimento de Carlos Bolsonaro, segundo o assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava marcado desde a semana passada. Lembrando aí que Carlos Bolsonaro sofreu ontem busca e apreensão da Polícia Federal em seu gabinete no Rio de Janeiro e também na casa do seu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis, o que respingou ali na família. No gabinete foram levados computadores e documentos. Evandro. Marília, eu queria falar um pouquinho também sobre a exoneração do número 2 aí, da ABIN. Já havia uma expectativa que isso pudesse acontecer por conta de provável ligação dele com Alexandre Ramagem, mas de fato o presidente colocou isso em prática? Não, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não colocou isso em prática. Essa suspeita de que ele vá ser exonerado surgiu da seguinte forma, Evandro. O diretor adjunto da ABIN é o Alessandro Moretti. O presidente da República disse hoje em entrevista à CBN do Recife que não se confia em indicados da ABIN de forma absoluta, rebatendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu entrevistas, inclusive à Jovem Pan ontem, afirmando que confiava na equipe dele da ABIN. Lula disse o seguinte, abre aspas, dentro da equipe dele tinha um cidadão que é o que está sendo acusado. Da equipe dele, ele se refere o novo diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia. E continua, que mantinha relação com o Ramagem, inclusive relação que permaneceu já durante o trabalho dele na ABIN. Se isso for verdade e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação, é importante investigar corretamente. Então, o presidente Lula infere aí que está acompanhando essas investigações e caso seja provado que o Alessandro Moretti também esteja envolvido com esse monitoramento ilegal que começou, segundo a Polícia Federal, durante a gestão de Alexandre Ramagem, ele vai sim ser exonerado. Lembrando que o atual diretor da ABIN é Luiz Fernando Correia. Lula também esclareceu, abre aspas, o companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, foi meu diretor-geral da Polícia Federal de 2007 a 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso chamei, já que eu não conhecia ninguém da ABIN. Então, a gente tem aí essa, digamos, perspectiva de que o Alessandro Moretti pode ser exonerado por conta dessa fala de Lula. Mas Lula deixou bem claro que está acompanhando as investigações e caso seja provado que ele esteja envolvido com esse monitoramento ilegal, ele vai ser exonerado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Sena. Fábio Piperno, durante as discussões, você mesmo mencionou isso mais de uma vez, né? Que você não entendia por que o presidente da República decidiu manter nesse cargo aí de alto culhão, digamos assim, uma pessoa que era muito ligada a Alexandre Ramagem. Então, veja, a ABIN tem quadros técnicos de ótimo nível, até conversei com pessoas desse e tal, e fizeram a defesa das pessoas que trabalham lá, digamos, do chão de fábrica da ABIN. Agora, a gente está falando do número 2. Veja, não se coloca como subdiretor, enfim, diretor adjunto, né, que acho que é o nome do cargo. Sim. Alguém
íntimo do Alexandre Ramagem, sendo que esse é um governo, né, que pensa totalmente diferente daquele. Quais são as credenciais para se manter alguém que era intimamente ligado, então, ao diretor anterior? Agora vem a história de que, puxa, eu não conhecia ninguém da ABIN. Bom, então, vamos cobrar do atual diretor, que é alguém que veio da Polícia Federal. Também não é um quadro, né, que tenha feito carreira na ABIN. Não sei qual é o nível de intimidade dele com essa instituição, mas o fato é que o atual diretor também tem que ser questionado por que ele manteve como número 2 alguém que vem da gestão anterior. Agora, Luiz Felipe Dávila, quando a gente debateu isso, você entendeu que não necessariamente havia necessidade de trocar uma pessoa quando ela oferece a questão técnica necessária para se manter ali. Como é que você vê agora essa sinalização do presidente da República diante dos fatos que vieram à tona e principalmente depois da operação dessa segunda-feira? Olha, eu gostaria de fazer 2 comparações aqui. Com pessoas técnicas, é isso aí. A pessoa técnica pode ser amigo até do Ramagem, mas ele pode ter uma postura técnica no seu cargo que seja condizente à posição que ele ocupa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse assim, no jogo político, a gente teria perdido, porque a turma que era líder do Bolsonaro agora é líder do Lula agora. E isso é cargo político, que é muito pior. Agora, cargo técnico, se a pessoa tiver lá todas as qualificações para tocar o negócio, não é por causa da amizade. É que nem amanhã o cara quiser me indicar para um cargo e falar assim, não, eu não posso te indicar porque você é amigo do Piperno. Mas não é coisa amigo do Piperno. Nós temos posições. Eu não entendo, Piperno, isso como um problema se a pessoa tiver um currículo, vamos dizer, exemplar, que fez uma carreira boa na instituição. Por quê? Porque foi amigo do Ramagem? Eu não acho que isso é o problema. O que foi, Piper? Veja, a gente está falando, olha o tamanho da suspeita aí nesse negócio. Não, quer dizer, se fala em aí bisbilhotagem em cerca de 30 mil pessoas. Mas isso não. Então, não, foram 30 mil verificações. Não foram 30 mil pessoas diferentes. Pode ser que mais de uma verificação tenha acontecido com uma pessoa só. Muita gente. Quer dizer, eu acho que tem 2 coisas aqui. Um é a competência da pessoa escolhida para ocupar o cargo. A meu ver, essa pessoa tem competência para ocupar o cargo. Então, não vejo que tem algum problema, alguma inconsistência com ocupar o cargo de diretor adjunto. Agora, vamos pensar uma outra parte agora. A suspeita de investigação que há na ABIN uma espionagem, né? Um negócio de Araponga. Isso é uma outra história. E aí sim é o que eu ontem discutia, que por enquanto o que nós temos são indícios e vazamento, o que é péssimo. Porque a seriedade do que a gente está tratando aqui, ela é monstruosa. Porque se realmente um presidente da República usou uma instituição de Estado para transformar num braço de arapongagem, é algo gravíssimo. Então, assim, não dá para tratar com banalidade uma acusação deste tamanho, deste porte, sobre uma instituição de Estado. Então, o que eu vim dizendo desde ontem é que nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é a rachadinha do Janones. A gente está falando que a gente está colocando em xeque a credibilidade de uma instituição de Estado, se isso ocorreu. Então, a meu ver, precisa seriedade, precisa parcimônia, precisa calma numa negociação desse porte e não pode ser por meio de vazamento seletivo de instituição, porque isso deturpa. E como eu disse aqui, eu fui contra esses vazamento seletivo nos governos passados, sou contra hoje, porque eu acho isso um total absurdo quando a gente está falando da reputação, da credibilidade de uma instituição de Estado. Então, vejo que tem 2 coisas. Tem competência ou não para ocupar o cargo o diretor adjunto? Tem absoluta competência, tem currículo para isso. Agora, quanto à investigação, eu acho que está mais do que na hora da Polícia Federal, do Supremo, de todo mundo, mostrar para a sociedade quais são os reais indícios em cima de algo gravíssimo que é a transformação da ABIN num órgão de arapongagem de governo. 5h30 da tarde, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Alangani. Não, isso é algo grave, mas por enquanto a gente não tem elementos concretos que justifiquem uma exoneração. Agora,
É claro que a gente não pode também descartar essa hipótese, vídeo que ocorre nos Estados Unidos contra Donald Trump, esse deep state, né, dessa burocracia não eleita e muito poderosa. Opa, o FBI pesa muito mais a mão em cima do Donald Trump do que, por exemplo, em relação a Hillary Clinton. Aqueles e-mails que ela utilizou um servidor particular, foi um engano, tá tudo bem, e passa. E com o Donald Trump, existem ali todo o rigor da lei, ultrapassando todos os limites. Casa, né? Então, o que eu quero dizer é que, embora essas instituições de Estado, elas tenham grande credibilidade, FBI nos Estados Unidos, Polícia Federal aqui no Brasil, a ABIN, CIA nos Estados Unidos, mas há sempre elementos infiltrados e que agem de maneira política e ideológica. Mas a gente precisa tomar essas decisões baseado em fatos e em evidências. Por enquanto, não há nada concreto. E você, como vê, hein, Gustavo Segré? Eu entendo o que menciona Piperno, porque estamos falando não de uma empresa estatal, estamos falando de inteligência. E quando a gente fala em inteligência, deveria, além da questão técnica, ter alguma pessoa, não digo de confiança, mas que saiba que não vai trabalhar para conspirar contra o governo, mesmo que não seja uma conspiração direta, senão relevando algumas questões. Estamos falando de inteligência, é uma situação sensível à segurança nacional. Mas, por outro lado, Piperno, e aí uma de cal e outra de areia, tendo tanta gente que não tem nenhuma capacidade técnica e foi colocada nas estatais, muito provavelmente o governo, e aí chama a atenção que não tenha sido assim, poderia ter colocado alguém de confiança que não tenha aptidão, como menciona Davili, que é preciso, para esse cargo. De qualquer forma, me parece que perante uma suspeita é obrigatório, quase que obrigatório, que a pessoa que está sendo suspeitada automaticamente peça a licença do cargo para que as investigações possam ser realizadas sem que a sua presença possa interferir. Até por uma questão de deslindar responsabilidades. Se o segundo, diretor adjunto, não tem nada a ver com a investigação, o próprio presidente poderá falar, pode ficar, não tem nada a ver. Agora, você sabe o que eu acho curioso, Piperno? Diga. Se o Bolsonaro... Eu fiz uma postagem sobre isso no meu Twitter. Teria todo esse poder, né, influência sobre a ABIN, influência sobre a Polícia Federal, influência sobre o Exército, ele estaria no poder hoje. Ele seria o establishment e não o anti-establishment. Vai saber até que ponto ele tentou, né? Agora... Você entendeu? Se ele tivesse todo esse superpoder, essa interferência em todas essas instituições, ele seria o poder de fato. É mesmo? Claro. Eu acho entendeu? Que... Não sei. Sei, porque tem interferência em tudo. Eu acho o seguinte, que esse governo ele peca numa coisa. Depois do 8 de janeiro, e lá ele teve evidências suficientes para, pelo menos, ficar desconfiado, né, digamos, do aparato aí de segurança e informações. Então, depois do 8 de janeiro, ele foi lá, trocou a cúpula trocou o ministro do Exército, mexeu no GSI, aliás, mudanças profundas, e a ABIN passou meio que ilesa, tendo como, por exemplo, como seu adjunto alguém que veio do governo anterior governo anterior, no qual a ABIN já tinha sido colocada sob suspeita, não pela oposição, mas, por exemplo, por alguém que fazia parte do círculo íntimo do presidente, como era o Bibiano. Depois rompeu com ele e tal, mas era alguém muito próximo do presidente da República naquele momento. Mas o Bibiano era tido entre o entorno do Jair Bolsonaro como um inimigo dele. Não, depois que romperam. Mas no começo... Não, mas já mesmo no começo muita gente o via como um traidor. Romperam depois da eleição. E veja, muita gente colocou em dúvida essa relação do Bolsonaro com esse aparato todo. Peguem depoimentos, por exemplo, do general Santos Cruz, quando ele deixa o governo, o próprio Moro, quando deixa o governo. Então, eu acho que o atual governo teve sinais mais do que suficientes para, pelo menos, desconfiar.